No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a esta edição do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo os principais fatos de nossas igrejas e do ministério que viraram notícia em nosso portal. Então se prepare, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa em Minas Gerais, onde o Departamento de Jovens da Igreja Verbo da Vida em Lagoa Santa promoveu a primeira edição da Conferência Dínamos. Foram 149 participantes numa programação especial, cheia de louvor, ensino e muita comunhão. Com o tema Somos Um, os jovens foram ministrados pelos pastores Felipe Wakeman e Ricardo Medeiros, sendo impactados com mensagens poderosas sobre unidade em Cristo. Ao final, a galera saiu cheia de gratidão, expectativa e muito entusiasmo para as próximas programações. Agora vamos atravessar o Atlântico e chegar a Leiria, em Portugal, onde o Departamento de Casais Bem Casados promoveu o seminário Família Forte, que contou com a presença do ministro norte-americano Larry Titus. As famílias participaram de uma programação rica em ensinos sobre casamento, diferença entre cônjuges e o poder da palavra para construir lares firmados em Deus. Foi um tempo precioso de fortalecimento e muita instrução para cada uma das famílias. Agora é a vez da Bahia. Entre os dias 19 e 22 de junho, a Igreja Verbo da Vida em Paulo Afonso realizou o acampamento Aviva Ilha, que reuniu cerca de 120 adolescentes, além de jovens, para dias cheios de comunhão e manifestação do Espírito Santo. O tema foi Fogo que Aviva, Amor que Contagia, e a ministração de abertura ficou por conta do ministro Isaac Guimarães, que desafiou os jovens a manter o foco em Deus e não se distraírem do propósito. O encerramento foi com o tradicional Avivaiá, uma festa com muita alegria, comunhão e celebração. Agora a gente segue para Guarulhos, em São Paulo, onde a Igreja Verbo da Vida em Jardim Munhoz realizou mais uma edição da ação integrada, levando serviços gratuitos e o evangelho àquela comunidade. Foram feitos atendimentos como corte de cabelo, design de sobrancelhas, manicure, aferição de pressão, glicemia, além de muitos outros. Ao total, cerca de 92 atendimentos foram feitos. O resultado foi maravilhoso. 12 pessoas se renderam a Cristo, 4 se reconciliaram e uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Que bênção, né? Agora a gente finaliza nosso giro direto aqui de Campina Grande. A Escola de Ministros Rema realizou a primeira edição do evento Experiências Ministeriais. Inspirado na matéria dos fundadores Bud e Jen Wright, o evento ofereceu ensino e testemunho de ministros experientes. O pastor Joselito Barbosa, por exemplo, da igreja em Taguatinga, no Distrito Federal, foi um dos preletores. Durante a programação, também foi apresentado os objetivos e benefícios que a Associação Alumni proporciona aos graduados para que eles se mantenham conectados à palavra da fé. Foi um tempo poderoso de inspiração. Acompanhe tudo direto do nosso portal. Hoje a nossa conversa é com Marconi Raulino. Ele é coordenador das escolas de ministros Rema aqui no Ministério Verbo da Vida. Olá, Marconi, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, Geneseuda, bom demais estar aqui com vocês, participando desse programa. Marconi, antes da gente começar a nossa conversa, da gente tocar nas coisas das escolas de ministro, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como é que você chegou no Ministério Verbo da Vida e daí como surgiu esse convite para você coordenar as nossas escolas. Então, minha história com o Verbo da Vida começou também juntamente com Lívia. Sim. Com o meu relacionamento com ela, né? A gente se conheceu em um EJC, lá em João Pessoa, lá da Igreja Verbo da Vida, e ela olhou pra mim, se apaixonou por mim, não, brincadeira, né? Você sabe, né? A gente se conheceu e a gente começou a desenvolver um relacionamento. Eu era de outra denominação, mas a gente conhecia o Verbo da Vida naquela época, nós nos casamos. Como eu era bem envolvido também na denominação que eu fazia parte,
ela me acompanhou, né, como esposa me acompanhou, ficamos lá por um tempo. Foi sábia, né? Ela foi sábia. E teve também a liberação, né, dos pais dela, o pastor Aguinaldo, a Adrina, liberaram ela, abençoaram, né, o nosso casamento. E aí nós passamos um tempo ainda servindo na outra denominação. Lá também cheguei a ser ordenado pastor, porque eu tinha uma atuação lá. Mas em 2019 Deus nos direcionou para sair e ir para o Verbo da Vida. Então a gente começou essa transição, né, em 2019. Em 2020 nós viemos para Campina Grande e nos conectamos aqui. E eu fui começar, né? Fui fazer rema ainda, fui fazer escola de ministros a partir desse momento aí, e agora aqui em Campina Grande, né? Sim. E já falando um pouco também do convite, né, do apóstolo para a gente estar na coordenação, a gente sempre atuou aqui nas atividades, eu e Lívia, né, auxiliando no que havia necessidade. E quando, ao passar do tempo, quando tia Silvia começou a apresentar mais uma situação mais delicada na saúde dela, sim, o apóstolo entendeu que ela precisava de uma ajuda e nos convidou, né, a mim e a Lívia, para ser suporte para ela, né? Sim. A mim nas escolas de ministros e com Lívia ajudando ela na feminina, né? E aí como tia Silvia quis ir logo para o pai, deixou aqui para a gente, e aí o apóstolo nos convidou para assumir a coordenação. Um pouco resumido, mas foi mais ou menos isso a nossa jornada até esse momento atual, né? Entendi. E hoje, Marconi, nessa posição de coordenador de escolas, qual é o seu papel? Não só apenas na escola sede, como também nas escolas itinerantes que vocês também acompanham, né? Sim, o papel da coordenação em si, do nosso time que atua aqui, né, é acompanhar, supervisionar, né, treinar as equipes e ser aquele apoio que as diretorias das escolas precisam, né? Nós temos a escola sede aqui em Campina Grande, que funciona todos os anos, a equipe já é muito bem treinada, já a rotina de trabalho está muito bem organizada e flui super tranquilo, a gente serve mesmo como um apoio. Mas todo ano nós temos novas escolas itinerantes. Sim. Então, como a escola ela é temporal, então ela tem um prazo curto de um ano, né? Aquela equipe ela trabalha só um ano. Quando for ter uma nova edição naquela igreja, talvez passou 3, 4, 5 anos e o pastor não consegue repetir a equipe. Sim. Então nós temos que treinar uma nova equipe, temos que ajustar e organizar. Então esse trabalho mesmo da coordenação, juntamente com as itinerantes, a gente acaba ficando um pouco mais próximo a eles, mesmo como um suporte. Sim. Porque são muitas demandas e assim, eles vão aprendendo, né, com o tempo. E quando eles ficam expert, aí já acabou a escola. Sim. Mas, assim, é um trabalho mesmo de acompanhamento, de visita, né, de cuidado, de contato com os diretores, secretários, tesoureiros. É um trabalho muito legal mesmo. Estou gostando demais de fazer. Que bênção, Marconi. Eu imagino que para você acompanhar, isso demanda muitas viagens, né? Uhum. Vários estados do Brasil, você precisa, como você disse, para treinar, precisa chegar junto desses novos voluntários, né? Então, como é que você equilibra essas viagens, essa agenda de coordenação com as suas responsabilidades frente à própria coordenação, né, do dia a dia, as atividades do dia a dia e a sua vida pessoal e familiar? Vai ser sempre um desafio, né? A gente conciliar e organizar tudo isso, sabe? Sim. Certa vez um amigo chegou e perguntou, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Eu respondi com muita sinceridade, disse, mas quem disse que eu consigo ser 100% em tudo isso, né? Eu acho que é muito de buscar um equilíbrio mesmo e de você ser intenso naquilo que você está fazendo naquele momento. Eu tento cultivar isso, né, como um hábito na minha vida. Então, eu estou aqui no ministério, eu estou sendo intenso na atividade que eu estou fazendo, né? Quando eu vou visitar uma escola, eu fico lá e sou intenso naquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou em casa com minha família, minha esposa, minhas filhas, eu sou intenso com elas naquele momento que eu estou fazendo. Tentando, de certa forma, equilibrar, né? De fato, a gente tem visitado as escolas, né? E essa visita, ela é muito importante. Que bom que nós temos hoje também vários recursos tecnológicos que facilitam esse contato à distância, né? A gente faz uma reunião online hoje, é muito mais prático, fácil, né? Uma chamada de vídeo, você consegue resolver muitas coisas, mas
contato pessoal, físico, ele ainda traz outras coisas que esse digital não consegue nos proporcionar. Então, essas idas, essas visitas, né, faz com que a gente observe algumas coisas, consiga, né, alcançar situações que as escolas precisam de uma forma diferente. Então, assim, a gente tenta montar uma agenda que dê para visitar escolas. Geralmente eu faço 2, 3 escolas de uma vez, visitas rápidas, pontuais, mas que a gente consiga estar lá sem também deixar de estar aqui acompanhando e tendo as rotinas de atividades que nós temos, né? E eu me inspiro muito na nossa diretoria, né? A nossa diretoria tem essa pegada mesmo de estar viajando por causa dos muitos eventos e do muito acompanhamento de atividades, ao mesmo tempo que eles não deixam a gente aqui perceber demais essa ausência deles, né? Porque eles são intensos também. Então, eu sempre me inspiro neles para tentar fazer o que é certo. Muito bom. A gente sabe que as pessoas que acessam o nosso portal ou através, por meio das igrejas, conhecem a Escola de Ministros, mas talvez tenha aquelas pessoas também que estão nos acompanhando aqui, que talvez estão ouvindo falar na Escola de Ministros Rema agora. Então, a gente pensando nesse público, eu gostaria que você falasse um pouquinho de que forma a Escola de Ministros ela prepara os alunos para a vida prática mesmo ministerial. Sim, eu entendo que a Escola de Ministros ela tem um papel fundamental, inclusive, Genesilda, num crescimento sustentável do nosso ministério. Sim. Porque o nosso ministério ele vem numa crescente muito significativa. Sim. É um crescimento que até para nós mesmos assim, a gente fica admirado, né, com o que Deus está fazendo. Sim. Né? De forma muito rápida, né? Muito rápida, muito intensa, né? E não tem outra resposta a não ser Deus. Deus está fazendo tudo isso acontecer. Mas se a gente pensar num crescimento sem uma estrutura de organização, a gente vai ficar com uma estrutura fragilizada. Sim. Pensando numa perspectiva de organização. Mas quando a gente pensa também em crescer e sem ter pessoas qualificadas, preparadas para estar em lugares estratégicos, a gente também pode tornar fraco, né? Ou seja, frágil, na verdade. O nosso crescimento pode ficar frágil e a gente não conseguir permanecer crescendo ou consolidar esse crescimento. Né? Então, imagina se nas nossas mais de 500 igrejas, na ponta de lança lá, né? Os nossos líderes, né? As pessoas que estão servindo nas igrejas, se elas não estiverem preparadas para isso, existe um grande risco de a gente não conseguir manter esse crescimento como vem acontecendo. Então, eu vejo a Escola de Ministro como uma resposta e uma solução justamente para treinar essas pessoas, para que elas possam desempenhar de forma qualificável, até de forma qualificada, né? Aquilo que Deus nos chamou para fazer, é nossa missão, né? A gente quer treinar homens e mulheres de Deus para que elas possam desempenhar de forma qualificada aquilo que Deus já chamou para fazer. Se é ser um ministro dentro dos 5 dons ministeriais, quer seja dentro do chamado para você servir ali, né, nos bastidores, não importa. O importante é que você esteja qualificado para aquilo, que você esteja preparado para aquilo. Né? Então, eu vejo a Escola de Ministros como essa resposta para que as pessoas possam estar qualificadas, para que elas possam servir da melhor forma possível e a gente continuar ou consolidar o nosso crescimento. Sem perder a visão, né? Sem perder a visão, sem perder a essência, sem perder a excelência, sem perder aquilo que nós cultivamos enquanto Ministério Verbo da Vida. Né? Interessante quando você fala de qualificar, e o propósito da escola é esse mesmo, né? Treinar, qualificar. E olhando para isso, Marconi, quais são as características de um ministro forjado, cujo caráter foi forjado na escola para toda boa obra? Eu vou aproveitar o gancho, né, do versículo-chave que a gente usa, né, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, né, para que todo homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu gosto desse texto porque ele traz algumas chaves interessantes. Sim. Né? Ele fala que é para que todo homem de Deus, então, seja, se você é de Deus, Deus tem algo para você. Sim. Muito então, bom. Você tem que estar o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado. Mas outra chave ali, né? Porque aí, quando eu penso em ser perfeito, a gente entende e faz uma conexão com o caráter. E a escola trata muito o caráter.
Você vai ter matérias ali com qualificação para o ministério, né? Você vai ter caráter e integridade, família, o ministro é a família, né? Então, tem vários módulos que você vai ter, conteúdos, experiências vividas pelos ministros que são passados em sala de aula, que vão confrontar mesmo, né? O próprio regulamento também é uma forma de confrontar, né? Sim. O aluno, a nível de caráter, né? Você cumprir todos os requisitos que o regulamento é colocado lá para você. Então, é uma forma da gente mesmo lapidar o caráter dessas pessoas, né? Eu passei pela escola e eu fui imensamente lapidado, né? Tinha aula que o professor dava de marreta, né? E num processo, de lapidação, sim, às vezes tem uma pancada mais forte que precisa tirar algo que precisa ser tirado e um pouco mais de força. E tem processos que são mais de acabamento, né? Uma lixazinha mais fina. Então, mas de todo jeito nós somos lapidados, nosso caráter é lapidado. Esculpidos, né? Exatamente, né? E como isso é importante, né? Então eu vejo para o ministro, para você ser perfeito, ou seja, se ter seu caráter aprovado, você tem que ser lapidado. E a escola se propõe a fazer isso, a ajudá-lo a fazer isso. Mas não só isso, porque o próprio texto diz que para que todo o nome de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Quando eu penso em perfeitamente habilitado, não se fala apenas do caráter, mas também de ferramentas necessárias para que você possa desempenhar um bom trabalho. Você imagina... Nós estamos aqui cercado de câmeras, né? E se eu tivesse aqui uma câmera e colocasse uma pessoa que não fosse qualificada ou habilitada para operar essa câmera, certamente ele não tiraria a melhor imagem dela. Sim. É a mesma lógica. Por mais que eu tenha um chamado da parte de Deus, se eu não tenho as ferramentas necessárias para desempenhar bem aquele chamado, eu posso estar limitando tudo aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida. Então, eu vejo a escola como esse local de preparação, tanto para treinar o nosso caráter e nos tornar pessoas melhores, como também nos dar ferramentas. Ensinar a manejá-las. E ensinar a manejá-las para que a gente possa desempenhar melhor a atividade, né? Tony Cook fala no seu livro Qualificados que você entraria no avião se soubesse que o piloto não fosse um especialista naquilo, né? Você entraria numa sala de cirurgia com o médico se soubesse que o médico não tivesse a formação adequada para aquilo? Acredito que não. Então, será que nós sentaríamos numa cadeira para receber da vida de um pastor, de um ministro do Senhor, sabendo que ele não teria preparação para aquilo suficiente? Então, é a mesma ideia e eu compartilho disso e eu entendo que a escola atende nesse sentido, né? Muito bom, Marconi, por falar nisso. Vem aí as aulas de campo, né? Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância das aulas de campo, porque acaba sendo uma atividade extra-classe, mas quem participa não sai do mesmo modo que entrou. É, né? Verdade. Eu já participei servindo, já participei como aluna. São duas perspectivas incríveis. Eu amo servir nas aulas de campo. E quando fui aluna, o olhar é diferente e nós somos, como você falou aí, tratados de diversas formas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, sobre essa edição 2025. Ok. A aula de campo, Genessilda, você já resumiu aí de forma breve, mas é um momento encantador, né? A gente brinca, né, com os diretores, diz, se prepara porque depois da aula de campo você vai ter outra turma. É verdade. Geralmente isso é o que a gente tem por experiência, que escuta, né, como testemunho, que nós temos uma turma antes da aula de campo e uma turma depois da aula de campo. E aí você pode pensar para os nossos ouvintes, né, pode até pensar assim, mas por que isso tudo, né? Eu considero, sabe, que quando você visita a fonte, né, você percebe um cenário talvez diferente daquilo que você imaginava, né? Sim. Você pega qualquer rio desse grande, né? Você vai ver que na margem do rio que você está, você vai ter um cenário. Sim. Mas a fonte sempre vai demonstrar o cenário do início de tudo, né? Sim. Da origem, né? Então, quando os alunos chegam aqui em Campina Grande e se deparam, né, com
o local onde foi o nascedouro dessa visão, né? Como surgiu tudo isso, eles ficam encantados, né? Sendo bem sincero, né? Campina Grande é uma cidade do interior de um estado que não tem tanta relevância a nível nacional, a Paraíba, né? E nós temos uma cidade de médio porte, 400, 500 mil habitantes, e se a gente for, quando a gente vai visitar a história, né? Quando tudo começou, Pastor Bud, o início, as primeiras igrejas foi em São Paulo, né? Sim. Então, se você sair de São Paulo para recomeçar numa cidade do interior, de um estado, de um dos menores estados do Nordeste, assim, não tem nem lógica isso acontecer, né? Mas Deus realmente faz isso acontecer a partir de uma coisa muito simples. Então, quando os alunos se deparam com essa realidade, eles realmente entendem, né, o porquê. Outra coisa que eu considero muito, sabe, é o contato com a nossa diretoria. A nossa diretoria, ela sempre reserva o mês de agosto para ficar aqui em Campina Grande e ter esse contato com os alunos. E aí os alunos passam a ver que a nossa diretoria, meu Deus, é que eu sou muito fã da nossa diretoria, sabe? Quem não é, né? Quem não é, não conhece. Exatamente, porque eu convivi já com outras denominações, outros ministérios, conheço várias pessoas de outros ministérios e infelizmente a gente sabe que às vezes a posição, né, faz com que as pessoas tenham posturas diferentes. Sim. E a nossa diretoria não é assim, né? A posição que eles têm faz com que parece que eles passam a servir ainda mais a gente, né? Exato. E eu, por exemplo, teve uma vez que um aluno me procurou, né? E ele disse, eu tô aqui abismado porque eu não imaginaria ver o presidente do ministério sentado na calçada ali, uma programação que a gente tem só para ter esse tempo com a gente assim. Eu tô aqui sem acreditar, né? Porque eu nunca vi isso acontecer. Então, esse contato que os alunos têm com a nossa diretoria, eles aprendem muito também, sabe, Geneseuda? Então você vê aonde nasceu tudo de forma tão simples e Deus fazer algo tão grande. A nossa diretoria, sem perder a essência da simplicidade, da humildade, né? Tudo isso, e óbvio, né? A gente também tem, que eu não posso revelar muita coisa, né? Mas a gente também tem alguns locais que a gente visita, né? Que eles são tremendamente impactados com outras realidades que às vezes eles não estão tão acostumados. Sim. E tudo isso promove realmente uma mudança de mentalidade, né? E eles voltam impactados com tudo que vem e, de fato, assim, é como se fosse o nascer de algo novo, né? Consolidando a visão do Ministério Verbo da Vida, que é o que a gente pretende mesmo com tudo isso, né? Interessante, Marcondes, você foi muito feliz com essa metáfora, com essa analogia que você fez de um rio, né? Sim. Porque aí, enquanto você falava, me veio a lembrança o Rio São Francisco, né? Que Sim. é o maior rio que a gente tem, que corta algumas regiões. Então, quem visita a Serra da Canastra para olhar a nascente do rio, quando você entende que dali, daquela nascente, aquele veio d'água pequeno, que... Parece insignificante e atravessa o país de forma caudalosa, Sim. banhando e nutrindo tantos estados, né? Exatamente. Que coisa linda. Exatamente. Eu fiquei assim, você falando e eu imaginando isso, com essa imagem, né? Da nascente de um rio ali, tão simples, isso. sendo alimento, né? No nosso caso, para tantos né? Mudando cenários, né? Cenários. Trazendo assim. Vida, né? É exatamente isso. Exatamente. E é assim, o Ministério Verbo da Vida nasceu assim. Quando eu estou com os alunos, eu gosto sempre de lembrá-los, você está aqui numa sala de aula, mas há 40 anos, um pouco mais de 40 anos atrás, né? Pastor Bud e Mamãe Jane estavam em uma sala de aula. Né? Talvez os professores estavam lá dando aula para um simples caminhoneiro, uma simples esposa de caminhoneiro, que eles tinham só uma palavra no coração. Né? Vá para o Brasil e pregue a palavra da fé e liberte meu povo. Uma palavra no coração, mas eles estavam sentados em sala de aula, né? Os começos pequenos, mas os resultados são de fato extraordinários, né? Muito bom. E a escola de ministros, sempre que eu olho para um aluno da escola, eu tenho essa imagem, sabe? Daqui pode sair o futuro, um novo
Pastor Bud, Mama Jen, que vai tocar outras nações, que vai tocar a nossa nação. Mais um afluente, né? Mais um afluente, olha aí, perfeito. Que coisa boa, Marconi. A gente já está aqui caminhando para o fim, né? Eu gostaria que você falasse a quem está nos acompanhando, aquelas pessoas, você que está aí do outro lado, que ainda está em dúvida se 2026 é ou não o ano de sua beca dourada. O que é que você pode dizer a essas pessoas, Marconi? Então vamos lá, vamos me direcionar para você mesmo, que possa estar pensando, será que é vontade de Deus? Deixa eu te dizer, a vontade de Deus é que você cresça, que você possa cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. E talvez, né, com tantas demandas que você tem, e você fique pensando, mas a escola de ministros vai me exigir uma reorganização de fato. Mas eu garanto a você que há uma graça que tem da parte do Senhor para quem dá o passo para avançar naquilo que Deus o chamou para fazer. E se Deus te chamou para o ministério, querido, Ele está te chamando para fazer a escola de ministros. Aí você pode dizer, não, mas eu sou um músico aqui na igreja, né? Eu estou aqui no Ministério de Socorros, eu trabalho no diaconato, tal. Deus também te chamou e na nossa escola também toca nisso, né? Você vai ter muito conteúdo voltado para quem é também chamado para servir nessas áreas também. Então, eu queria dizer para você assim, não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O diabo ele não pode roubar aquilo que Deus colocou no seu coração, mas cabe a você regar aquilo que está no seu coração. E a escola de ministros vai ser um excelente ambiente para que você seja nutrido daquilo que precisa e fortalecido e receber mesmo as ferramentas adequadas para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não deixe passar essa oportunidade. Não atrase o plano de Deus para a sua vida. Vem 2026, eu não posso divulgar ainda, mas a gente já vai divulgar as escolas que vão ter para 2026, mas aqui em Campina Grande é certo. Você já pode estar aqui conosco ano que vem, tá? Para a gente encerrar, Marconi, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura, aquele ou aqueles livros que você acha importante ler, que você indica para outras pessoas, que fizeram a diferença na sua vida. Certo. É difícil, assim, a gente, né, restringir para poucos livros, né? Sim. Mas, assim, tem 2 livros que para mim, até então, né, porque podem surgir outros, mas até então são os livros que eu sempre indico para as pessoas lerem. O primeiro é Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Sim. Sou apaixonado por esse livro. É um livro prático, é um livro dinâmico e é um livro que nos provoca, né, a viver uma vida incendiado, né, pelo amor, pela generosidade, pelo Espírito Santo. É um livro que eu considero um livro de cabeceira, porque o crente tem que estar avivado, sim, né? Então ele vai sempre lhe ajudar com isso, né? E outro livro da nossa editora que eu sou apaixonado, tá? Hoje eu diria que é o meu top 1. Sim. É a biografia do Pastor Bud, sabe? Que coisa boa. Ele fica lá na minha mesa, no meu escritório lá em casa, na minha mesa, ele fica sempre, né? Os outros eu tiro, leio, dou uma olhada, estudo, devolvo, mas ele eu não tiro de lá, ele fica sempre, porque vez por outra eu vou, pego, vou dar uma folheada, porque a história dele é inspiradora, né? A gente acredita que Isaac Guimarães está lendo, está fazendo isso essa semana, né, Isaac? A gente podia até pedir um resumo a ele, né? Mas é um livro realmente, é uma história inspiradora, né? E sempre que eu leio, que eu vou lá, que eu puxo, que eu abro ali uma história, que eu vou tentar me lembrar, rapaz, eu me lembro que teve essa história, eu vou lá, vou ler novamente, e eu sou inspirado pelo homem de fé que ele foi, pelo homem de verdade, de coragem que ele foi, de ousadia que ele foi, assim. Sou muito inspirado pela história dele, a história de Mama Jen também, que é relatada ali também, né, na biografia. De fato, hoje, para mim, é o meu livro principal, que nunca sai ali do meu lado, é a biografia do Pastor Bud. Que coisa boa. Então, você que está nos acompanhando, aproveite, acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Também passe numa das nossas lojas físicas. E se quiser saber por que Isaac Guimarães está lendo a biografia essa semana, assista o episódio da semana passada que você vai entender tudo. Marconi, foi uma honra nossa conversa, muito obrigada. Eu acredito que as pessoas que nos acompanharam até agora, já tem muita gente motivada aí para 2026 vir para Campina Grande, cursar a escola Rema aqui na sede e também em outros estados que serão divulgados as itinerantes em breve. Sim, isso mesmo. Muito obrigado também por me receber. Fiquei muito à vontade. Foi muito bom mesmo ter esse bate-papo com você. E mais uma vez eu te espero aqui em Campina Grande 2026 ou em um
uma das nossas edições da Escola Itinerante. Eu quero ver você como nosso aluno da Escola de Ministros e final do ano com a beca dourada. E já pensou, Marconi, alguém chegando dizendo: Marconi, eu vim por causa daquele recadinho que você deu no Verbo Online. Aí vai ser maravilhoso. Bom demais. Obrigado, Genicilda. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Aproveite para curtir e compartilhar. Seja inspirado mesmo a alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Acesse também o nosso portal verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Eu também fico por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé. Lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.